Boa noite. Como estamos todo mundo? Graças a Deus, dispostos a continuar estudando esse profeta maluco? Ai, meu Deus, vai ser uma jornada interessante, gente, esse homem. Estava pensando hoje nessa vida desses profetas do Velho Testamento, eu vou te contar, viu? O povinho que sofria, viu? A gente pensa que sofre hoje, gente, nós não sofremos nadica de nada. Sofrimento era esse povo aí, ó. Né? Bom, alguns países aqui na Terra, no planeta Terra, agora sofrem muito, né? Já tivemos também muito sofrimento no passado. Na Idade Média houve muito sofrimento, muito sofrimento. Gente, a história da Terra é cheia de sofrimento e maldade. É só estudar um pouquinho. Eu não sei como é que é aí no Brasil, a internet, se ela permite algumas, se tem traduzido também para o português, né, tem que saber isso também, porque a maioria dos estudos que eu faço, 99% são em inglês, né. E o estudo das civilizações é uma coisa que ajuda muito a gente a entender algumas coisas. Eu fiz um estudo uma vez, uns 2 anos atrás, eu comecei, estudo ascensão e queda das civilizações. Como é que elas levantavam e por que e como elas caíam. Algumas duraram muito tempo, como a egípcia. A civilização egípcia durou milênios, né, no mínimo 3.000 anos. A que mais durou foi a egípcia, depois foram os romanos. Os romanos também dominaram por mais de 1.000 anos. É, foi um domínio muito longo também. Então é bem interessante estudar a ascensão e queda das civilizações. Aí você vai descobrir quantas civilizações existiram desde o comecinho, né. Aí você quer aprofundar um pouquinho mais, aí vai para queda e civilização, queda, ascensão e queda de civilizações pré-históricas. Eita, aí o trem pega. É muita coisa, é muita informação, mas liberta a gente de muita coisa, principalmente do medo de passar. A gente perde o medo, porque você percebe que tudo é um contínuo, tá? Nada é estático, tudo modifica e sempre para melhor, sempre. Graças a Deus. Há um projeto, há um plano e esse plano é perfeito, apesar das nossas imperfeições, o Eterno consegue controlar, manipular e realizar o seu propósito, mesmo que nós sejamos imperfeitos. Então vamos lá para o segundo capítulo e o terceiro. Nós vamos estudar 2 capítulos hoje, porque o segundo capítulo é muito pequenininho e o terceiro capítulo é a continuação do segundo, tá bom? Então vamos lá. A vocação de Ezequiel. Como é que Ezequiel foi chamado? Nessa visão que ele está tendo agora, aos 30 anos de vida. Depois, aquela visão que ele teve, que nós estudamos ontem, saiu, ele viu aquele ser sentado no painel de controle dele, da nave, de uma das naves, né. Ele não falou
qual delas que falou com ele, mas uma delas falou com ele. É. Vamos ler o último capítulo o último versículo do primeiro capítulo. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, o arco-íris, né? Assim era o aspecto do resplendor em redor todas aquelas naves. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Claro que ele teria que identificar isso com o Eterno. Na cabeça dele era o Criador que estava fazendo, né? Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz do que falava. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então ele caiu. Quem que não cai, né, gente? Vê uma visão dessa. Não era uma visão assim, de você estar com o olho fechado e ver. Era uma visão que apareceu mesmo para ele. Estava ali na frente dele. E ele caiu, porque eu cairia também. Quem que não cai, né? Quatro naves espaciais. Na sua frente, você vendo o lugar delas de pousarem. Claro que, coitado, caiu no rosto, né? E aí o ser, falou com ele. Então entrou em mim o Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula, gente. Então é como se ele se alguma coisa tomou conta dele. Ele foi invadido por uma força diferente. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que falava. Então, aquele ser mandou uma energia tão forte em cima dele que fez ele levantar, que ele chamou de Espírito, e colocou ele em pé. Não foi ele que ficou em pé. A energia que aquele ser lançou em cima dele fez ele ficar em pé. Olha, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Olha, a diferença daqui com o que aconteceu com o chamado de Jeremias ou como aconteceu com o chamado de Isaías. Isaías viu a visão e ele ouviu a voz: quem é que vai por nós? E ele se prontificou. Jeremias, o Senhor aproximou dele e disse: o que você vê, Jeremias? No treinamento de Jeremias. No caso desse aqui, ele não teve nem opção. Ele simplesmente disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ele não tinha nem opção. Não tinha. O Senhor já disse: eu vou te enviar. Espera. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele estava se referindo a duas nações que naquela época estavam separadas, que era Israel e Judá. Tinha o reino de Israel e tinha o reino de Judá. Lembra disso? Israel já tinha sido deportado há muito tempo, uns 100 anos antes da queda de Jerusalém. Mas mesmo assim o Eterno está dizendo: eu vou te enviar para as nações, Israel e Judá. Eles e seus pais se revoltaram. Tá vendo? O que o Eterno fala aqui? Eles se revoltaram. Ele não falou rebelaram, falou revoltaram. Olha aqui. As nações rebeldes que se rebelaram, também ele fala sobre isso aqui. Ele me diz: Filho do homem, eu te envio ao filho de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, ele e os seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Então houve a revolta e houve a revolta e a rebeldia. Duas coisas: revoltaram e se tornaram rebeldes. Os filhos são de semblante duro
e obstinados de coração. O Senhor sempre diz que Israel era de coração duro e obstinado, né? Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Olha como é que o Eterno fala. Assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, que era Jeremias, que era Ezequiel. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos, o Senhor já avisou para ele, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. O Senhor já advertiu para ele. Eles são sarça, são espinhos e são escorpiões. Eita! Vai ser profeta. Mas tu lhe dirás as minhas palavras que quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O profeta não tinha opção. Ele tinha que falar. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ai, ai. O Eterno ainda advertiu. Você, Ezequiel, que eu estou chamando, não seja rebelde, como eles são rebeldes. Eu estou te separando da rebeldia deles. E por isso você vai ter que comer o que eu te dou. E o que o Eterno estava dando para ele? Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Não falei para vocês que, que os braços, né? É igual os braços lá da China que tem lá nos como é que chama? Na sonda espacial que eles têm lá em cima, tem uma mão. Ele mandou as sondas espaciais com mão para pegar, né? Então ele viu que daquele objeto voador saiu uma mão. Lembra dos braços que ele tinha? Pois é. Essa mão veio até ele. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Era como se... Desculpa, gente, a alergia é terrível. Como eu estou trabalhando com muita tinta, muita piche, muita coisa assim, aí ataca mesmo. Eu já tomei remédio hoje, 2 vezes. Então, nessa mão estava um rolo. Estendeu-o diante de mim. E nele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Aí vamos entrar já no capítulo 3, que eu falei que era a continuação. E ele me disse, versículo 1, e ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então o Senhor deu para ele um rolo, e naquele rolo estavam todas as palavras que Ezequiel tinha que transmitir para o povo. Como Ezequiel disse aqui, o rolo era grande e tinha escrito dos 2 lados do rolo. Normalmente, os rolos, o Torá é escrito, até hoje é escrito num papiro, né? Eles não usam comum, não. Parece um pano, né? E está escrito só em cima, não está escrito atrás. Só está escrito do lado de dentro. Mas esse rolo aqui estava escrito tanto de dentro como de fora. Era um rolo diferente. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo.
Então me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e era na minha boca doce como mel. Gente, olha que loucura. É a mesma coisa de você estar diante de um ser espiritual hoje, ou de um ET, um ser diferente, e ele pegar um livro e falar: agora você come esse livro. E nesse livro vai estar escrito todas as coisas que eu quero que você fale. Olha que loucura. Como é que se come um rolo? Como é que se come um livro? Então me disse: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Aqui ele está incluindo todos, tanto Israel quanto Judá. Você vê que aqui ele não faz separação dos dois reinos. Ele fala de um reino só. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. Como no caso de Jonas, quando foi enviado para Nínive. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Pois toda a casa de Israel é a fronte obstinada e dura de coração. Mas fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a paderneira. Não os temas, nem te assombres com os seus semblantes, embora sejam casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Gente, olha que coisa mais louca. O Eterno está dizendo para ele. O Eterno está dizendo a ele: põe no teu coração. Uma vez eu estava ouvindo um estudo sobre a oração da oração que Jesus deixou, e disse que a perfeita oração que ele deixou, quando você fala, tem que ser o coração falando, e não a sua boca ou sua memória. Você tem que deixar o seu coração. Você fala ela tantas vezes que o seu coração se impregna daquela mensagem, e aí ela se torna, você vai falar ela dormindo, acordado, porque ela vai estar no coração. Interessante, né? E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. O Senhor ia soprar na cabeça dele, nos ouvidos do profeta Ezequiel, tudo aquilo que ele queria que Ezequiel falasse. Ele já tinha comido o livro, já estava dentro dele. Então era muito fácil ele ouvir e já conectar com aquilo que ele havia comido. Agora vai ter com os do exílio aos filhos do teu povo, fala com eles, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Nossa, gente, como é que o profeta não ia ficar doente? Meu Deus! Olha aqui, versículo 12 do capítulo 3. Então o Espírito me levantou e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo. Deve ter levantado ele da terra. Nossa, que experiência louca.
que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas defronte deles e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Gente, coitado, ele foi abduzido. Essa é a palavra de hoje, né, que todo mundo usa. Mas ele foi abduzido por esse povo aqui, né, que ele chamou do Espírito do Senhor. Olha aqui, o Espírito já tinha levantado ele, levantou e já ficou flutuando. Uma coisa que eu já ia. Oh, meu Deus! Nossa, eu acho que eu ia ter diarreia na hora. Meu pai, coitado. Ele já ficou flutuando. Aí ele pegou, então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui muito amargurado, mas como é que não fica amargurado? E o susto, gente, e o medo. Na indignação do meu espírito, ele falou: Você está me abduzindo, você está me levando sem eu querer. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Vim aos do exílio que moravam em Tel Abide. Olha, gente, ele estava no rio, ele estava num lugar. E o Senhor o levou para um outro lugar. Vim aos do exílio que moravam em Tel Abibe, junto ao rio Quebar. Por esses dias assentei-me ali no meio deles, atônito. Ele estava num lugar engraçado, ele sempre estava nesse rio, né? Ele estava aqui no rio Quebar, ele viu, né, o que estava acontecendo. Aí o Senhor pegou e levou para um outro, devia ser igual tem hoje, né, o lugar dos refugiados, né? Então tinha uns refugiados lá, outros aqui, então ele foi levado para um outro, para Tel Abibe. E por esses dias, e por 7 dias, assentei-me ali no meio deles, atônito. Como é que não fica? Ele ficou 7 dias tentando entender o que tinha acontecido com ele. Ele estava num lugar, de repente ele tendo essas visões, como esse livro é uma coisa muito louca. Aí, de repente, esse ser levanta ele do chão, pega ele, coloca ele dentro daquele negócio dele e leva ele para um outro lugar e solta ele lá. E aí? Quer ser profeta igual Ezequiel? Não, né? Eu também não. Ao fim de 7 dias, quando a poeira baixou, né? Demorou 7 dias para o coitado tomar tento. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Oh, Jesus! Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Gente de Deus. Meu Deus do céu. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Quer mais? Quer ser profeta igual Ezequiel? Não, né? Pois é. Ezequiel não teve opção.
Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Mas se você não falar e ele morrer, vou requerer de você. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Gente, que situação. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Ai. Gente, será que isso também se aplica a nós? Ai, ai. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor manda ele falar, né? Se o Senhor não mandou você falar nada, então você não pode falar. Agora, se o Senhor mandou, você tem que falar, né? A mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Coitado. Ele estava lá, ficou sentado 7 dias, aí a palavra do Senhor veio e falou essas coisas para ele que não foi nada animadora. Aí o Senhor pegou ele e disse: levanta, sai e vai para o vale. Vale, gente, não foi na montanha, não, foi para o vale. E ali falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. De novo apareceu para ele. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé de novo. Ele falou comigo dizendo: entra, encerra-te dentro da tua casa. Ai, 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 lá vai começar a angústia do profeta. E tu, ó filho do homem, porão cordas sobre ti. E tu, ó filho do homem, porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, de modo que não possas sair do meio deles. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, embora seja um casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são casa rebelde. Olha, gente, que situação. O Senhor mandou ele entrar na casa dele. E disseram que iam colocar a corda sobre ele, por certo. A pessoa ficou louco, né? O homem tá louco. Aparece aqui do nada, aí vai para um lugar daquele, fica lá e fala que viu alguma coisa. É claro. Amarraram o homem, pensando que estava doido. Quer ser profeta? E o Senhor ainda disse que ia fazer ele ficar mudo, que ele só ia falar a hora que o Senhor quisesse que ele falasse. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. E ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, embora seja um casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são casa rebelde. O Senhor já não estava nem aí para esse povo. Ai, Jesus. Gente, não tem nem o que falar. Ai, não tem nem o que falar. Eita, profeta. Mas tem muita coisa ainda pela frente, gente.
O Senhor fez isso com ele, mas depois o Senhor deu para ele umas visões. Eita! Mostrou para Ezequiel o que vai acontecer agora, daqui para frente. Viu? Belíssimo, belíssimo. Ele sofreu muito, pelo que vocês estão vendo, né? O sofrimento dele foi babadeira, mas depois a bênção veio. Pelo menos ele viu, né? Ele viu que nós ainda não vemos, porque ainda não aconteceu e o Senhor não mostrou para nós. Ai, Jesus, como é que vocês estão achando? Me fala o que vocês estão achando da experiência desse profeta, gente. É muita loucura, não é não? Agora a Miriam nem chora mais, porque a loucura é tão grande, não dá nem para chorar. Ai, ai. É. Mas a coisa fica bem, bem pesada para Ezequiel, viu? Mas não é de chorar, não, é de ter dó do profeta, tadinho. Então tá, gente. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau. Foram 2 capítulos hoje, viu? Foi o 2 e o 3, tá? Tchau, tchau.